Estatísticas da psicologia comportamental mostram que, em situações extremas de confinamento e isolamento, a mente humana leva, menos de 48 horas para começar a ver ameaças onde elas simplesmente não existem. Nossa, é muito rápido, né? Demais. O cérebro, quando é privado de estímulos externos e de uma rota de fuga, começa a devorar a si mesmo, sabe? Aham. Vai transformando pequenos atritos do dia a dia em paranoias totalmente letais. E hoje o nosso mergulho vai explorar exatamente esse fenômeno. Com certeza. E eu tô muito animada para isso. Vamos dissecar as páginas de uma das histórias de mistério mais famosas de todos os tempos. E a missão de quem está acompanhando a gente hoje não é só tentar adivinhar quem é o assassino. Não mesmo. A gente quer entender a engenharia por trás do terror psicológico de ficar preso num ambiente fechado. É um prazer estar aqui para discutir essa genialidade. Porque, assim, o que torna essa obra um objeto de estudo tão fascinante é que a gente está olhando para a própria fundação do suspense moderno. Exato. A premissa é enganosamente simples, sabe? A gente tem a Molly e o Giles Ralston, que são um casal super jovem e inexperiente. Casados há só um ano, né? Isso. E eles decidem inaugurar uma pensão numa velha propriedade herdada, a mansão Monkswell. Mas aí, bem no exato dia em que eles abrem as portas e os primeiros hóspedes chegam, o país é atingido por uma nevasca histórica. E é aí que o tom teatral da coisa toda ganha vida, porque, não é só uma nevezinha romântica de fim de ano. Longe disso. É uma tempestade implacável que engole as estradas, bloqueia qualquer rota física e enterra a casa no meio do nada. Pois é. E, para coroar a noite de inauguração, o rádio da sala começa a transmitir as notícias de que uma mulher acabou de ser brutalmente assassinada em Londres. E o criminoso tá foragido. Exato. E logo depois a polícia consegue enviar um aviso de que um assassino maníaco está a caminho da pensão. Ou pior, né? É, que ele já cruzou a porta da frente se passando por um dos hóspedes. Caramba. E se a gente observar com atenção a mecânica da história, o verdadeiro antagonista primário não é o homem com a faca ou com a corda. Não. Não. O vilão que age antes de qualquer assassinato acontecer naquela casa é o próprio isolamento. Faz sentido. A tempestade de neve não é só um pano de fundo decorativo, sabe? Ela é uma entidade ativa. Ela prende todo mundo ali. Exatamente. Ela força pessoas desconhecidas que, em condições normais, se evitariam a todo custo a conviverem num espaço hiperconfinado. O isolamento físico rapidamente vira um labirinto psicológico que não dá para atravessar. Bom, então vamos analisar esse espaço, porque a própria mansão Monkswell parece ter uma personalidade própria nas descrições. É quase uma armadilha opressiva de madeira, né? Totalmente. As fontes relatam a casa com cantos escuros, aquelas duas escadas que parecem não levar a lugar nenhum de seguro, pesados móveis de carvalho. Uma decoração que parou no tempo. Pois é. É como se a mobília projetasse o peso esmagador das gerações passadas em cima desse casal jovem que está só tentando começar uma vida nova. Perfeitamente colocado. O espaço interno dita a temperatura emocional da narrativa inteira. A arquitetura de Monkswell é ampla o suficiente para gerar uma incerteza sobre quem está onde, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é fechado o suficiente para garantir que ninguém possa fugir para a rua. E tem um detalhe tragicamente cômico no roteiro logo no início. Ah, o da placa. Esse mesmo. O Giles pinta a placa que vai ficar na frente da propriedade. Mas ele comete um erro de grafia. Ele escreve Pensão Monkwell, faltando a letra S na palavra pensão. Eu adoro esse detalhe. É um erro que parece super banal, mas simboliza uma fratura estrutural logo de cara. Entende? Com certeza. Mostra a inexperiência aguda dos dois. Eles não sabem como administrar um negócio. E, se a gente for honesta, mal sabem administrar a própria vida a dois. É verdade. A placa com defeito é o primeiro indício visual de que a fachada de normalidade daquela casa tem rachaduras muito profundas. Mas, assim, espera um pouco. Deixa eu fazer o papel de cética aqui. Por favor, manda ver. Não é meio que forçar a barra a achar que a sanidade das pessoas e um casamento inteiro vão ruir em questão de horas só porque tem uma tempestade lá fora e uma placa mal pintada na porta? Ah, parece rápido, né? É muito rápido. Até que ponto um ambiente assim consegue de fato ditar o estado mental de quem está dentro dele, no mundo real? Olha, é uma ótima provocação.
A resposta para isso está na biologia do que a gente chama de síndrome da cabana, ou a febre da cabine. Não é o tempo cronológico que quebra a sanidade da pessoa, é a intensidade da privação de controle. Ah, perda do livre-arbítrio. Exato. Quando o ser humano percebe que o direito de ir e vir foi revogado pela natureza, o cérebro entra num estado de resposta de sobressalto contínua. Fica em alerta máximo o tempo todo. Isso. O frio extremo lá fora faz com que o instinto de sobrevivência se volte para o espaço interno, hiperanalisando cada detalhe mínimo. A queda drástica da temperatura física acompanha a queda da temperatura emocional. Eles perdem as âncoras da normalidade. Nossa, o que nos leva ao papel super assustador do rádio nessa história. Porque, a nevasca cria o corte físico absoluto, impedindo que a galera saia, mas o rádio é o que traz o terror psicológico pra dentro. A voz impessoal do locutor anunciando o estrangulamento da senhora Maureen Lyon na rua Culver, lá em Londres. É um contraste muito forte. É bizarro, né? A segurança ilusória de estar na sala de casa, aquecido ali pela lareira, enquanto as ondas sonoras derramam a violência da cidade grande diretamente no seu colo. Exato. E o uso do rádio aí é brilhante porque ilustra o maior medo humano, que é a impotência. O rádio é uma via de mão única, sabe? Ele fala, mas não escuta. Perfeito. Ele transmite a catástrofe, a morte e o medo, mas não ouve quem está na sala. Quando, um pouco mais tarde na história, a linha telefônica fica muda, a casa se desconecta totalmente da civilização. Vira uma ilha letal. Vira. E o rádio só serve para alienar eles ainda mais, reafirmando que o mundo lá fora está um caos e que ninguém vai vir salvar eles. Essa desconexão amplia cada pequeno rangido da madeira, cada sombra e, claro, cada palavra áspera trocada entre eles. Com certeza. E por falar em atritos, a dinâmica entre esses hóspedes é um espetáculo à parte. O isolamento faz com que as máscaras sociais caiam quase que imediatamente. Imediato. É fascinante notar como o sarcasmo se torna a principal moeda de troca lá dentro. Não é só um alívio cômico para quem está acompanhando a história. É uma arma de ataque e um escudo de defesa ao mesmo tempo. Sabe que sarcasmo vem da palavra grega sarkazen, que literalmente significa rasgar a carne? Nossa, sério? Que pesado. Pois é, e é exatamente isso que eles fazem uns com os outros. Vamos começar pelas tensões óbvias. A Molly e o Giles. A fricção entre os donos da pensão é muito palpável. O Giles reclama de tudo, né? De tudo. Das tarefas domésticas, do clima, dos hóspedes, e a Molly, por outro lado, é cheia de segredos e esconde que foi secretamente para Londres. Tem uma desconfiança silencioso pairando entre os dois, como se cada um estivesse casado com um estranho. E então chegam os hóspedes para colocar lenha nessa fogueira matrimonial. A senhora Boyle é a personificação do incômodo. Total. Uma ex-juíza super imponente, rabugenta, que reclama da falta de criados, do frio e da completa incompetência da Molly em gerenciar a casa. Ela é cruel. Muito! E ela usa o sarcasmo com uma precisão cirúrgica, atacando primeiro para não demonstrar vulnerabilidade. A senhora Boyle usa o sarcasmo para tentar manter um status social que, fora daquelas paredes, claramente já está em decadência, sabe? Ela quer manter o controle. Exatamente. Ela tenta impor autoridade num ambiente sobre o qual ela não tem controle nenhum. E o contraponto perfeito para ela é o jovem Christopher Wren. Nossa, o Wren é uma figura. Um cara que se diz arquiteto, totalmente excêntrico e levemente desequilibrado. E o humor negro dele é absurdamente cortante. Sim, ele não tem filtro. Nenhum. Ele percebe a pompa da senhora Boyle e decide irritar ela de propósito. O cara chega a dizer, rindo, que adora histórias de assassinatos e sugere que acharia o máximo ver ela morta na neve. É bem perturbador. Demais. Mas por que usar esse humor macabro? É só pra ser desagradável de propósito? De forma alguma. O humor macabro do Wren é um mecanismo de enfrentamento clássico. Sabe? Ele usa o choque para manter as pessoas afastadas. Ah, como uma barreira. Isso. Se a galera achar que ele é só um excêntrico bizarro, ninguém vai fazer perguntas sobre quem ele realmente é ou sobre os traumas que ele carrega. Todos ali usam essas microagressões verbais para testar o terreno. É o caso da senhorita Caswell também, né? Com certeza.
Com aquela postura endurecida dela e respostas monossilábicas, ela se recusa categoricamente a falar do próprio passado, mas faz questão de sentar na sala lendo jornal sobre o assassino maníaco em voz alta, só para provocar. Eles estão apavorados com o confinamento e, por tabela, uns com os outros. A paranoia é contagiante. E no meio desse caldeirão de neuroses, a porta se abre e a gente tem a chegada da figura mais teatral de todas, o Sr. Paravicini. Ah, o ápice do mistério do quarto fechado. Sim, o carro dele supostamente capota na neve. Ele é um estrangeiro mais velho, mas que se move com uma agilidade super estranha, quase felina, né? Aham. Ele dá uns saltos pela casa. Isso, e ele usa maquiagem para parecer mais velho, anda nas pontas dos pés para assustar as pessoas nos corredores, carrega só uma maletinha minúscula. Ele simplesmente adora a ideia dramática de ser o hóspede inesperado e misterioso. Ele abraça o papel. Mas, sendo bem sincera, analisando os suspeitos, você não acha que ele é meio óbvio demais? Como assim? Sabe, ele me parece uma caricatura, tipo um vilão de desenho animado colocado ali com um letreiro invisível de neon piscando. Olha pra mim, eu sou o assassino. Entendi o seu ponto. Parece uma distração deliberada para que a gente não olhe para os outros. O comportamento infantil e sádico do Christopher Wren, por exemplo, parece muito mais o de alguém cuja mente se fraturou de verdade, não acha? Olha, essa é uma leitura muito perspicaz de como as histórias de mistério jogam com os nossos vieses cognitivos. O Sr. Paravicini constrói de propósito essa aura teatral e exagerada porque ele precisa esconder crimes muito mais mundanos. Ah, o lance do mercado negro. Exato. Pessoas que escondem segredos práticos, como o contrabando que ele pratica, tendem a criar personagens espalhafatosos para desviar a atenção da bagagem real deles. Uma cortina de fumaça. Isso mesmo. Já o Wren mascara traumas psicológicos bem mais complexos. A genialidade da trama é forçar a avaliação de quem é mais perigoso, sabe? Aquele que finge ser o lobo mau numa peça de teatro ou aquele que ri de forma descompensada enquanto a casa pega fogo. Fantástico. E já que a gente mencionou a casa pegando fogo e o terror psicológico crescendo, a gente precisa entrar na genialidade auditiva dessa narrativa. Ah, o som é tudo aí. O terror não é só o que se vê ou o que a nevasca esconde, é o que se escuta. Vamos destrinchar a escalada do medo pelo som. A história inteira é assombrada por aquela cantiga infantil, Três Ratos Cegos, ou Three Blind Mice no original. Sim, é arrepiante. O Paravicini brinca com a melodia com um dedo só no piano. Aí alguém assobia a música no escuro do corredor. E o som é frequentemente mais aterrorizante que a imagem, né? Porque o cérebro humano evoluiu para processar ameaças auditivas antes mesmo de conseguir focar a visão. Uau, faz todo sentido. Essa melodia atua como tecido conjuntivo da tragédia. Ela liga o mistério atual ao terrível caso da fazenda Long Ridge. O caso das crianças, né? Isso. Um evento do passado onde 3 crianças sofreram abusos terríveis pelos tutores e uma delas acabou morrendo. A mulher estrangulada em Londres, na rua Culver, era justamente a cuidadora dessas crianças. A música vira a assinatura sônica do maníaco. É tipo o tic-tac de uma bomba relógio psicológica. Exatamente. Toda vez que a nota do piano ecoa ou o assobio corta o silêncio, a nossa audiência e os próprios personagens sentem a bomba avançando 1 segundo. A tensão vai pro teto. Vai. E aí, quando todo mundo acha que tá no limite, um sargento da polícia chamado Trotter chega na mansão usando esquis. Uma entrada triunfal. A princípio, a sensação é de alívio, né? Afinal, a lei chegou. Mas o Trotter faz exatamente o oposto. Ele revela que o assassino deixou um caderno com 2 endereços. O primeiro era o de Londres. E o segundo? A mansão Monkswell. A polícia confirma que o lobo já está dentro do aprisco, com eles. E tem mais. A rabugenta da senhora Boyle foi a juíza que assinou os papéis, enviando as crianças para aquela fazenda abusiva anos atrás. E é aí que o roteiro subverte a expectativa, porque a chegada da polícia em enredos tradicionais restaura a ordem. Mas aqui, o Trotter é o catalisador do colapso final. Ele acelera tudo. Aham. E isso nos leva à cena mais impressionante em termos de manipulação sensorial, que é o assassinato da senhora Boyle. Ela está sozinha na biblioteca, o rádio da sala está sintonizado num programa, o que por si só já preenche o ambiente com barulho. Certo. Ouve-se a porta abrindo,
O assobio de 3 ratos cegos começa a soar e abruptamente as luzes se apagam por completo. A privação visual é absoluta. No escuro total, o assassino, ou seja lá quem for, aumenta o volume do rádio para o máximo, tocando uma música altíssima. Uma loucura. Tem ruídos confusos de luta, sons abafados, e quando a energia volta, lá está a ex-juíza estrangulada no chão. O uso daquele rádio aos berros me parece, de longe, o ponto mais cruel e engenhoso desse mistério. E olha, existe uma explicação neurológica para o motivo disso ser tão perturbador, sabia? Sério? Qual? O que o assassino faz ao colocar o rádio no volume máximo é criar um fenômeno conhecido como mascaramento auditivo. Como funciona isso? Em condições normais, a gente usa a ecolocalização passiva para se sentir seguro num ambiente fechado. Os nossos ouvidos mapeiam o tamanho da sala, o barulho sutil de um passo, a fricção da roupa de alguém se aproximando. A gente meio que lê o ambiente pelo som. Isso. O som estridente do rádio destrói essa percepção espacial por completo. Ele não só abafa os gritos de socorro, mas isola a Sra. Boyle dentro da própria mente nos últimos segundos de vida dela. Caramba! A casa toda vira uma câmara de eco daquele terror ensurdecedor. Isso garante que ninguém nos quartos vizinhos possa confiar na direção de onde o som veio. O espaço fechado se torna uma arma de desorientação em massa. Esse é o verdadeiro coração negro da peça. A quebra da confiança, né? Total. Pressionado pelos interrogatórios do sargento Trotter, o Giles encontra uma passagem de ônibus de Londres perdida dentro de uma luva da esposa, a Molly. E a retribuição vem logo em seguida. Sim. Logo depois, a Molly descobre um jornal noturno de Londres no bolso do sobretudo do Giles. As duas provas são exatamente do dia em que a mulher foi estrangulada lá na rua Culver. E até aquele exato momento, nenhum dos dois tinha tido a coragem de admitir para o outro que esteve na cidade. O nível de desconfiança atinge um patamar insuportável ali. Ninguém confia em mais ninguém. Não. Em poucas horas, sob o esmagador peso da ameaça de morte iminente e do isolamento causado pela neve, a lealdade do casamento se estilhaça. Eles começam a se encarar não como amante, mas como presas. É a destruição da intimidade. A ideia de que a pessoa com quem você divide a cama pode ser um monstro das notícias da rádio. E é mergulhando nesse pântano de desespero e perda de confiança que a história avança para a famosa armadilha do Trotter. O grande plano dele. É. Para descobrir o culpado, ele propõe uma reencenação. Ele exige que cada personagem volte exatamente para o lugar em que afirma que estava no momento em que a luz apagou e a Sra. Boyle morreu. Um plano esperto. Só que a Molly, com uma intuição incrível, chama isso do que realmente é, uma ratoeira. E olha, a ratoeira não é armada para pegar mentiras nas histórias que eles contam. A genialidade sombria do plano do Trotter é que, ao ordenar essa reencenação, ele força a dispersão física de todo o grupo pela mansão. Ele espalha todo mundo. Isso, ele espalha o rebanho pelos corredores distantes para conseguir fazer o que queria desde o início. Ficar absolutamente sozinho com a última ovelha, a última vítima. Ele isola a Molly de propósito. E aqui vem a reviravolta que deixa qualquer um sem fôlego. O sargento Trotter, aquela voz da autoridade e da proteção na casa, tira os óculos da polícia e a máscara da sanidade. Ele não é sargento da Scotland Yard, coisa nenhuma. Nem um pouco. O Trotter é o George, o irmão mais velho da criança que morreu de abusos naquela fazenda esquecida. O trauma despedaçou a mente dele, transformando o cara num executor adulto implacável sobre o disfarce da lei. E você lembra da ligação da Molly com tudo isso? Porque ela estava na lista negra dele. Ela era professora da escola das crianças, né? Exato. E o passado é inescapável na obra da Agatha Christie. A Molly não cometeu o abuso em si, mas ela carrega o pecado da omissão. A culpa. É. O garotinho torturado tinha escrito uma carta desesperada implorando por socorro e mandou para a professora Molly. Mas ela estava gravemente doente na época, de cama, com pneumonia, e a carta simplesmente se perdeu no meio de outras correspondências acumuladas. Nossa, que tragédia de erros! Quando ela finalmente leu, era tarde demais. O menino já estava morto. Essa culpa profissional e humana consome a Molly em silêncio. E o George, incapaz de processar o luto de forma racional, culpou a professora e esquiou até aquela pensão isolada para cobrar essa dívida de sangue. É uma montanha-russa, né? Porque as revelações vão se encadeando uma na outra.
Quando o Trotter tá prestes a fazer da Molly a sua próxima vítima, a seca e misteriosa senhorita Caswell irrompe na sala. E ela vê o tique dele. Isso. Ela reconhece um pequeno detalhe gestual do Trotter. A forma bem peculiar como ele enrola o cabelo no dedo. E aí a bomba cai. A senhorita Caswell é a Kathy, a irmã do meio das 3 crianças da fazenda. É muito louco como os destinos se cruzam ali. Sim. A garota que tinha fugido do país e adotado trejeitos masculinizados numa tentativa desesperada de enterrar a própria identidade traumatizada. E como se não bastasse, quem surge das escadas da adega para finalmente prender o Trotter? O melhor plot twist de todos. O Major Metcalf. Aquele hóspede silencioso que, na verdade, era o único e autêntico inspetor de polícia disfarçado desde o início. É um desmascaramento em massa, sabe? A construção narrativa dependeu do fato de que absolutamente todo mundo ali era uma fraude, criando uma teia de pistas falsas baseada na vergonha de cada um. Todo mundo mentindo. O Christopher Wren não era um jovem sociopata, era só um soldado que desertou do exército aterrorizado e fugindo da desonra. O extravagante Sr. Paravicini não era um gênio do crime arquitetando mortes no escuro, mas só um contrabandista de pequenos artigos de luxo que realmente atolou o carro na neve. E o casal Molly e Giles? Ah, essa parte me quebra. Toda aquela paranoia conjugal destrutiva, as passagens de ônibus escondidas, os jornais no bolso. Sabe por que eles estavam em Londres secretamente naquele dia? Eles foram comprar presente surpresa de primeiro aniversário de casamento um pro outro. É muito triste. O Giles comprou um chapéu bacana e a Molly comprou charutos. É uma ironia tragicamente poética. Um gesto puro de amor profundo foi totalmente retorcido pela pressão do isolamento, pelo frio lá fora e pelas notícias ruins, até parecer uma prova irrefutável de traição letal. É como a mente cria monstros, né? Exatamente. Isso me faz pensar, tentando entender a mente dessas pessoas, por que personagens como a Molly ou a Caswell passam o tempo todo insistindo agressivamente que, eu não olho para trás. Elas repetem que o passado não importa, como se pudessem simplesmente trancar a porta da frente e deixar a dor congelando na rua. Sabe por quê? Porque essa é a ilusão mais perigosa que a mente humana cria para sobreviver. A tese central que sustenta o mistério dessa obra é que a negação não dissolve o trauma. Fugas geográficas ou mudanças de nome não funcionam na prática. Não tem para onde correr. Não tem. O Wren acreditou que adotando um nome excêntrico ia apagar o fracasso militar dele. A Molly tentou anestesiar a própria culpa mergulhando de cabeça num casamento apressado e montando compulsivamente uma pensão no meio do nada. E a irmã, a Caswell, chegou a cruzar um oceano para tentar criar uma couraça impenetrável lá no exterior. Todos eles apostaram na fuga. Mas o passado, que encarnou de forma macabra ali no falso policial Trotter, sempre encontra o caminho de volta. Ele atravessa a tempestade, passa por cima da nevasca, só para cobrar a dívida que não foi paga. Caramba! A neve lá fora não congelou só a geografia do país, ela congelou o luto e as feridas emocionais de todos eles, sabe? Mantendo tudo intocado pelo tempo até que eles colidissem debaixo do mesmo teto. Exatamente isso. Se a gente olhar em retrospectiva para os mecanismos que acabamos de dissecar aqui, dá para ver que o gênio por trás da criação desse tipo de mistério está em mesclar perfeitamente 3 forças esmagadoras. Quais seriam? Primeiro, a força espacial. Aquela mobília velha que diminui os personagens, a tempestade de neve que retira a liberdade de fuga, a criação de um confinamento claustrofóbico de onde não se sai. O ambiente te esmagando. Isso. Segundo, a força auditiva. O mascaramento sonoro do rádio gritando, anulando a segurança biológica do grupo, associado àquele assobio fantasmagórico que antecipa o ataque. E terceiro, a força psicológica. As neuroses. Sim, as projeções das próprias culpas, o uso do sarcasmo contínuo e a rápida dissolução dos laços de confiança conjugal perante a ameaça desconhecida. Tudo isso é orquestrado para retirar a bússola moral e racional dos personagens muito antes do momento da violência física acontecer de fato. É um design impecável de paranoia humana, né? Absolutamente impecável. Construído pacientemente mentira por mentira, ou, dadas as circunstâncias meteorológicas, floco de neve por floco de neve.
É sempre um exercício intelectual fantástico mergulhar nas entranhas dessas histórias e observar como a nossa mente é, ao mesmo tempo, a nossa maior ferramenta de sobrevivência e a nossa prisão mais segura. E que prisão, hein? Muito obrigada a quem escutou a gente hoje, acompanhando mais essa investigação narrativa complexa. A gente espera que essa análise traga uma nova luz sobre o porquê de certas histórias clássicas se recusarem a envelhecer. Elas são atemporais por um motivo. Com certeza. Mas, antes de apagarmos as luzes dos estúdios hoje, fica aqui uma provocação mental baseada em tudo que a gente viu. Normalmente a gente acredita que o perigo verdadeiro mora lá fora. Nas ruas, né? Sim, vive no anonimato das ruas escuras, no noticiário da noite ou na imprevisibilidade da natureza. Mas vamos fazer um experimento mental? Opa, adoro. Se uma tempestade imensa derrubasse a energia das nossas casas agora, se a gente ficasse subitamente trancado, ilhado, sem telefone, sem internet, isolado do mundo, na companhia exclusiva das pessoas que a gente mais ama e conhece. O cenário perfeito para um desastre. Pois é. À medida que as horas passassem e o frio aumentasse, quanto tempo demoraria até que as pequenas frustrações não ditas se agigantassem? Quanto tempo até que o amor e a familiaridade dessem lugar à mais letal das suspeitas? É de dar arrepio só de pensar. O mistério nos ensina que o labirinto mais perigoso e impenetrável não é uma velha mansão perdida na neve. O labirinto é, e sempre será, a mente humana. Até a próxima!